Tá me Oi, vendo? tá me ouvindo? Opa, Sou eu. graças a Deus. Pô. Vamos em frente. Tá me ouvindo bem? Eu tô te Aí, tá vendo. funcionando? Vamos lá, então? Tá funcionando. Eu tô te vendo bem. Caraca, Tá me Júlia, a vendo? gente conseguiu. Opa, Tô, bom, nem vamos em frente que acredito, eu tô o tempo emocionada. ruge. É, eu também. A emoção me faz quase que dar um salto aqui de alegria, só não posso para não me machucar. Bom, vamos em frente. Então, para a gente começar, é, o assunto de hoje, meu nome é Júlio, né? Como muitos já conhecem, eu sou um dos professores da disciplina de saúde e espiritualidade e a gente da live de hoje vai falar sobre essa relação, essa inter-relação sobre saúde mental barra transtornos mentais e espiritualidade. Vitória, vamos lá. Você é a queridíssima Vitória Vidotti, minha já amiga de um bom tempo, fale. Então, Júlia, eu vi uma definição de saúde mental esses dias, estudando, que eu achei muito boa. E ela faz muito paralelo com as questões de saúde mental, os transtornos psiquiátricos, tudo que acontece. A definição diz que a saúde mental é ver as coisas como as coisas são. Então, isso a gente consegue fazer um paralelo gigante com a espiritualidade, né? Em si, não só a religiosidade, porque a espiritualidade é o que vai promover com que a gente enxergue as coisas como elas também são, né? A espiritualidade, às vezes, é como se fosse uma lupa na nossa vida, para cada um, de uma maneira muito individual, que permite com que o indivíduo veja as coisas como as coisas para ele se estabelecem. Então, a saúde mental também entra nisso, de possibilita que o indivíduo veja como que a vida é. E quando a gente entra na definição de saúde, né, da Organização Mundial da Saúde, que ele estabelece que saúde não é só saúde física, mas também saúde mental e saúde espiritual, são paralelos e conexões muito necessárias, né, e que a cada vez mais tem crescido, o número de estudos tem crescido, a gente tem visto muito isso, as relações têm sido estabelecidas constantemente, e a gente vai falar sobre isso um pouquinho hoje. Isso aí. É curioso porque o século passado houve um boom, né, da depressão, enfim, dizendo como o mal do século, enfim, em que foi prometido com o advento de algumas drogas, principalmente da década de 80, em que iam curar, na verdade isso daí seria um problema do século passado que com a evolução da ciência os transtornos mentais poderiam ser debelados, digamos assim. Ou seja, na medida que melhora a farmacologia, melhora o tratamento, isso daí seria resolvido em grande parte. Ou seja, a ciência resolveria o nosso problema. Numa ideia ainda dicotomizada e ainda muito arcaica, que a ciência era algo voltada puramente ao materialismo, como se a ciência não fosse um método, um conhecimento geral em que implicasse muito mais do que exatamente materialismo ou não materialismo. Isso definitivamente, hoje em dia, está muito claro que não importa. Importa o método e o conhecimento através desse método de aplicação da ciência. O resumo da ópera é que, com a evolução, esse século avançou e com o advento de múltiplas drogas, eu particularmente, você sabe disso, eu lido muito com isso, gosto de toda a farmacologia, mas não melhorou. Vem aumentando a ansiedade, vem aumentando a depressão, isso vem crescendo cada vez mais. Ou seja, o mal que seria do século passado se tornou o mal atual e o mal maior. O mal com desfechos mais graves, ou seja, aumentando a taxa de suicídio, aumentando transtornos que, na verdade, não envolvem só a doença mental, mas essa inter-relação com a saúde física, aumentando infarto, AVC, tudo relacionado com um fator de risco à doença mental. Resumo da história é que isso vem aumentando cada vez mais. E a gente tem falado muito, e se fala muito nos fatores de risco, ou seja, genética, ambiental, um local com maior violência, e só que isso também não tem resolvido o nosso problema. A verdade é que quais são os fatores potencialmente protetores? Ou seja, o que a gente poderia atuar como proteção?
e aí vem a possibilidade da espiritualidade como sendo um fator protetor, e que isso começou, inclusive, os estudos com religiosidade. Já foi falado amplamente aqui a diferença de espiritualidade e religiosidade. A espiritualidade ela tem, como a gente costuma falar, um tripé em que entra, primeiro, é de toda a humanidade, é dinâmico, intrínseco ao ser humano, tem muita relação com a busca de sentido e propósito, e o terceiro, a conexão com o momento, que a gente vai falar mais um pouquinho da importância disso, com o eu, com os outros, com algo que é sagrado ou transcendente. Então, a espiritualidade começa a avançar, porque isso não foi contemplado nos estudos anteriores. A gente tem feito pesquisa sobre isso, e essa variável bem-estar espiritual não fazia parte de uma matemática de um estudo anterior, não era contemplado. Quando começa a contemplar o bem-estar espiritual, a religiosidade nos estudos, ela dispara, ela emerge como sendo um grande fator de proteção. E para você, Vitória, para a gente começar a contar, que eu acho muito interessante, para você, transtorno mental, quando a pessoa usa uma medicação, a gente vai falar isso dos estudos, vai pontuar, mas quando o indivíduo usa medicação, em que era prometido na década de 80, uma pílula da felicidade, ela realmente promove o bem-estar? É a mesma coisa, são áreas cerebrais iguais em que tem a saúde, ou seja, se eu tomo uma medicação e estou deprimido, isso me torna uma pessoa feliz? É a mesma coisa? O que você acha? Eu gosto muito de responder esse tipo de coisa, pensar esse tipo de coisa com o que a gente vê na prática clínica. Pensando assim, levando um pouco para a ideia que muito se estabelece nas unidades de tratamento, o CAPS, por exemplo, aqui no Rio, os CAPs eles funcionam como uma equipe multidisciplinar, né? Toda vez, não só o CAPS, no hospital universitário, em todos vários ambientes, Uhum. mas pensando no CAPS, assim, a unidade de saúde, tratamento de saúde mental, eles funcionam numa equipe multidisciplinar que contém o médico, a enfermeira, a psicóloga, serviço social, várias áreas da saúde que vão tentar encontrar os fatores que levam ao paciente o seu bem-estar. Então, a partir do momento que a gente concebe a possibilidade de que o bem-estar do indivíduo seria a partir de uma pílula, a partir de um remédio, a gente vê que o bem-estar dele estaria atrelado só à medicina medicalizada, só à medicina hospitalocêntrica, só à medicina que vê o indivíduo só em sua saúde física, né? Em só as variações hormonais, as variações químicas do cérebro, e o indivíduo não se resume só a isso. Então, o bem-estar do indivíduo requer outras variáveis que necessita não só dessa pílula, que não necessita só do uso de medicamento. Então, encontrar essa discussão, não somente aqui a gente vai estabelecer muito a questão da espiritualidade, do bem-estar espiritual, mas encontrar para o indivíduo todos os outros fatores que podem favorecer o seu bem-estar, vai muito além só da medicina e só do cientificismo que se promoveu lá naquela década de 80, lá naquela década de 90, né, Júlio? Pois é, isso é muito interessante. Primeiro, que isso não serve só para pessoas que estão doentes, entre aspas, né? Como se a doença fosse só a ausência, a saúde fosse a ausência de doença. A Organização Mundial de Saúde está descrito isso, que não é a ausência de doença. Mas para promoção do bem-estar. Então, para todos nós, digamos que nenhum de nós faça parte de um grupo de pacientes que precise de uma medicação. Áreas do cérebro não são as mesmas áreas do cérebro. Ou seja, quando eu estou deprimido, é claro que muitas vezes eu preciso de medicação. É muito importante a psicoterapia para tratar o transtorno mental. Óbvio, isso está impactando, está disfuncional. Eu tenho uma visão distorcida da realidade e que isso está impactando muito. Existe uma desorganização
de neurotransmissor e assim vai. Só que o tratamento vai me tornar neutro, vai me tornar, ou seja, ele vai aplacar os meus sintomas relacionados à doença mental, ansiedade, depressão e assim vai. Isso não quer dizer que ele vai me tornar uma pessoa com um bem-estar psicológico, com o que alguns chamam felicidade, ou realmente com uma percepção, com uma qualidade de vida muito boa. Isso é muito frequente. A pessoa trata, se ela está muito animada, é porque provavelmente ela está eufórica, que não é algo positivo, muitas vezes. Ou seja, ela fez ou seja, eu usei algo que me transformou, me tornou diferente do meu eu. Então, se eu, por exemplo, estou com um problema, minha depressão tem relação com múltiplos eventos que estão me fazendo muito mal, ou eu briguei com alguém, ou aquilo ali, claro que a depressão não seria, aquilo seria tristeza, mas eu ando em vários conflitos. Enquanto a minha percepção, o meu entendimento, a minha forma de enfrentamento com o estresse, isso não melhorar, eu vou aplacando, mas eu não vou conseguir promover a saúde mental. Muito tem se falado, principalmente com o advento da psicologia positiva, da promoção da saúde mental. Como as pessoas comuns que não estão tratando depressão, que não têm depressão, elas podem promover a saúde mental. E isso, a espiritualidade, ela é um dos pontos da promoção da saúde mental. E ela atua na que a gente possa promover, possa criar, possa ir em busca de algo que nos dê cada vez mais sentido, ou seja, direcione a nossa vida, algo que seja um pouco maior do que nós e que isso tem relação com o propósito, a nossa conexão com o momento atual, se existe alguma chance da gente experienciar bem-estar é no momento atual. Se eu vivo muito o passado, provavelmente isso está mais relacionado à depressão. Ou seja, eu trago um passado que não, já passou e eu sofro com ele. Se eu trago um futuro que não existe, sofro com ele, tem mais relacionado à ansiedade. Esse pêndulo, se ele não está centrado no momento presente, em que eu experiencio e busco o bem-estar no momento presente, isso daí é um dos pontos que não me traz ou impede do bem-estar. Então, mostrando em que a promoção da saúde mental é uma coisa, o tratamento do transtorno mental é outra coisa, em que eles devem estar muito interligados. Para te passar a fala, é muito comum, eu já escutei frequentemente, olha só, vem cá, eu estou com um problema, eu estou muito ansioso, deprimido, o que você acha? Você acha o quê? Que é tratamento, que é medicação, que é mais a minha parte espiritual, a minha parte religiosa, que nem sempre tem relação com... que espiritual nem sempre é religiosa, mas religiosa que frequentemente tem relação com o espiritual. É uma busca de religião. É o que você acha, como se o ser humano fosse o fragmentado que a gente conversou ontem, né? Nós fôssemos fragmentados, não fôssemos únicos. Ou seja, o que eu vou fazer? Eu estou com um infarto. Eu tive um infarto. O que você acha? Eu tomo medicação ou faço atividade física? Ou eu paro de fumar? Ora, eu vou parar de fumar, vou fazer atividade física, vou... Não, o que eu faço? Eu melhoro a dieta? Não, é tudo junto. Na realidade, o tratamento, a nossa busca do bem-estar, nós somos integrados. Enquanto a gente não enxerga cada um de nós como um ser integrado, como um ser único, a gente começa a fragmentar como se fosse antagônicos, como na realidade eles são complementares e não só complementares. Eles ajudam como um potencializador um do outro, né? O que você acha disso? Isso é uma opinião pessoal em relação a essa integração. Não, eu concordo totalmente. A gente vive uma medicina que tende muito a fragmentar, né, o paciente. As coisas das especializações e subespecializações é um demonstrativo muito presente na nossa vida que, inclusive, impacta nessa questão. E o que a importância de trazer tanto o debate da religiosidade e espiritualidade para a questão da saúde mental é porque elas são atribuidoras de um sentido ao sofrimento. Como você falou, esse sofrimento pode ter relação com algo passado, e aí tem mais uma questão mais relacionado a transtornos depressivos, né? E mais relação à ansiedade, ao futuro quando é para ansiedade. A gente sabe que, assim, na medicina já não é assim, na psiquiatria, então, nada é nas caixinhas, né? Não tem como a gente fechar as caixinhas e colocar bonitinho
porque as coisas se interconectam demais na psiquiatria. Mas o que a espiritualidade promove é essa promoção, né, desse sentido. Quando a gente passa por um momento de sofrimento, a gente tende a buscar respostas em nós mesmos e naquilo que a gente acredita. E ela vai permitir, as nossas crenças vão permitir com que a gente leia esse sofrimento, vão permitir com que a gente faça uma leitura desse sofrimento, permitindo a partir dessa leitura uma ressignificação. Então, eu acho que esse é o nosso primeiro ponto, né, para usar como talvez justificativa de qual é a importância de integrar tanto a religiosidade e a espiritualidade na discussão da saúde mental, porque uma das suas maiores questões é trazer sentido e propósito, que eu acho que são essas duas palavrinhas que a gente fala sempre, né, Ju? Que é o sentido e propósito, que é tão importante em um momento de sofrimento psíquico, de desequilíbrio, de todas as questões que ocorrem na vida, os momentos de estresse, enfim. Então, esse eu acho que é o ponto-chave, né? Eu diria, pelo menos na minha opinião. Não, é verdade. E é interessante isso que você dá o sentido. Quando a gente está diante de um fator estressor, existem três, é uma tríade, né, que eu acho que é muito interessante. Como eu interpreto o fato, né? Como eu vou interpretar o fato que está acontecendo? Existe um fato, ontem, por exemplo, teve um fato entre eu e uma outra colega que tivemos a oportunidade de vivenciar um fato igual, né? O nosso carro, gentilmente, foi retirado do lugar por ter passado do horário e estava eu e ela, a colega, junto, né? Alguém de forma muito gentil e fraterna colocou no outro local mais ameno e a gente teve que buscar nesse local mais tranquilo. Cada um vivenciou de forma diferente. Diante de um evento estressor, tem 3 pontos, essa tríade, que é, primeiro, o quanto eu dou de intensidade àquilo ali, a interpretação pessoal da intensidade. Ou seja, o quanto aquilo ali é muito... ou seja, o quanto eu estou vulnerável para perceber uma intensidade muito grande. Quanto impacta, o quanto tem em relação com a implicação. E a terceira, a temporalidade. Ou seja, por isso, isso é uma das possíveis causas que o suicídio aumenta muito numa faixa, a depressão também, num estudo recente, nessa faixa etária mais nova, de 18 a 24 anos. Porque a percepção da temporalidade da pessoa mais nova, inclusive questão de maturidade ainda cerebral, é uma percepção de temporalidade para a vida toda. O adolescente, em princípio, ele tende a achar algo muito ruim como algo para a vida inteira. Assim, eu estou agora para sempre, tudo para sempre, eu estou sofrendo para sempre, eu estou numa situação de conflito para sempre. Então, quando vai ficando, isso a gente percebeu, inclusive, no estudo que você viu ontem, como a gente está fazendo. Nesse estudo, por exemplo, nossos dados mostram o seguinte, que a ansiedade ela é muito, um dos preditores de ansiedade é uma idade menor. A idade menor tem essa percepção um pouco, às vezes, distorcida da temporalidade, ou seja, tudo é muito... A intensidade é grande, a temporalidade é muito ruim. Então, quando você... o que é? Isso gera maior vulnerabilidade. O oposto da vulnerabilidade é resiliência. A resiliência ela é o oposto da vulnerabilidade diante de um evento estressor. E quando a pessoa está envolvido com alguma atividade em que promove, auxilia na resiliência, entre elas, quem tem vínculo religioso, as crenças religiosas, elas tendem a aumentar muito a resiliência do indivíduo. A espiritualidade ela potencializa muito a nossa capacidade de enfrentamento, a nossa resiliência, tornar menos vulnerável aos eventos estressores. Isso faz toda a diferença. Porque o que você achava no passado, que a resiliência era algo que a gente nascia, eu nasci mais resiliente, você não, e acabou, isso está claro, assim como a empatia, isso é treinamento. A gente pode treinar, pode, na verdade, começar a desenvolver isso, e diga-se passagem, para a vida toda. A gente vai desenvolvendo e melhorando cada vez mais.
em relação a isso, você, da resiliência, você acha ele realmente como um mecanismo? O que você acha em relação a um dos mecanismos de benefício da espiritualidade barra religiosidade para em relação ao transtorno mental? Qual é a tua ideia em relação à resiliência? É, a partir do momento que as crenças pessoais, espirituais, trazem um sentido e um propósito, elas fazem com que a utilização dessas gerem como se fosse uma mola propulsora, né? Porque a resiliência, ela também em uma das suas definições, fala que é isso, é a capacidade de se esticar e voltar ao mesmo lugar, né? Essa é uma das definições da resiliência. Então, é uma definição física até. Então, quando a gente tem uma crença que vai gerar essa ressignificação ao sofrimento, ou seja, vai fazer com que ocorra uma minimização desse sofrimento, uma explicação para esse sofrimento e que possa gerar essa minimização, né? É como se fosse a mola voltando ao lugar. Eu, pelo menos, vejo assim. Então, a possibilidade de usar a espiritualidade do indivíduo, de conseguir trabalhar com ela, entender, ou ouvir, escutar, a gente vai conseguir utilizar tudo isso como ferramenta para torná-lo mais resiliente. Tanto a resiliência quanto a espiritualidade, né? Eu vejo que elas podem ser tanto uma ferramenta da outra, como uma pode ser causa e consequência. Então, são coisas que se interconectam completamente. Exato. É interessante porque você está falando da gente entender o outro, ajudar na resiliência do indivíduo, né? Como exemplo, atendi, não tem muito tempo, ontem eu cheguei até a contar para você esse caso, de uma senhora que teve a filha, uma filha que de mais ou menos 40, 30 e poucos anos, em que, enfim, houve um problema de saúde que ela morreu. E aí isso daí ela vivenciou um luto muito prolongado e muito intenso, com muito sofrimento, com incapacidade funcional, enfim. E aí foi orientado que ela procurasse uma atividade religiosa e que nessa atividade religiosa foi possível trazer um sentido para aquilo ali. Em que, de acordo com esse local religioso, a filha dela estava num local melhor, estava num local em que aquilo ali que ela tinha que passar era o momento da vida dela em que era transitório, mas que a vida continuava e que ela estava viva, em que é como se fosse uma mudança de plano e que em algum momento as duas estariam juntas e a filha ficaria muito bem e muito satisfeita, muito feliz se ela conseguisse recuperar. Isso deu um sentido muito grande, dizendo em que nada foi por acaso, não houve o acaso, e que ela está muito bem, está protegida por seres espirituais. E ela foi num psiquiatra, isso daí acalmou muito ela, não estava usando medicação ainda. Isso daí deu para ela algum grau de, claro, com todo o sofrimento, mas aplacou um pouco o desespero total que ela estava vivenciando, ou seja, de uma dor Até insuportável. um grau de acolhimento, né? Eu gosto muito dessa ideia de que as crenças vão acolher aquele sofrimento. Às vezes não conseguem nem minimizar e nem explicar de fato, mas só de acolher já é um impacto muito significativo. Exatamente, ela foi acolhida, foi escutada, não foi só ouvida, foi escutada, quer dizer, foi direcionada a atenção porque ela estava falando, foi acolhida e criou um sentido para aquilo ali para ela. Houve um sentido para ela. Para ela aquilo ali fez sentido e de alguma forma ela foi minimizou. E ela procurou um médico e quando ela contou isso, o médico riu. Enfim, e disse que não acreditava em nada daquilo, que aquilo ali era bobagem e que, na verdade, ela precisava de medicação. Sem nenhuma crítica, mas só como um exemplo, o resumo da história é que ela saiu de lá destruída, quer dizer, foi uma banda, foi um nocaute que foi dado nela e ela não usou a medicação, porque, na verdade, ela ficou ela não usou. Então, não importa a crença de quem está escutando, como, na verdade, isso daí vai ser visto por pessoas, não só agora, mas depois, quando ficar na gravação por pessoas que não são médicos, não são profissionais da saúde. Então, para quem está escutando, a gente tem que ter noção seguinte,
Isso é muito importante. Não importa a nossa crença, importa a crença do outro. A gente tem que utilizar a crença do outro, que já foi amplamente falado, ela está vivenciando um coping positivo, como, na realidade, aproveitar para potencializar aquilo que está sendo positivo para ela. Não importando nenhuma a nossa crença. Seria absurdo. Eu posso acreditar nisso, eu posso não acreditar nisso, e quando ela vem para cá e me pergunta, olha só, não sei se você acredita. Ela genuinamente não está me perguntando se eu acredito ou não acredito. Ela quer saber se ela tem liberdade de poder falar aquilo ali. Isso ela pode falar com outras pessoas. E para, enfim, e voltar a ter de novo um sentido para ela fez toda a diferença, inclusive na adesão ao tratamento. Então, entender que essa questão é muito importante. Um outro caso que a gente viu junto na semana passada foi de um senhor que ele, como ele se sentiu protegido, ele furou o pé, ele teve o pé destroçado, e teve uma perda da esposa, que era uma coisa muito importante, você lembra disso, e com um sofrimento muito grande, e criou um sentido na perda dela, apesar de 54 anos deles terem vivido juntos, e um para o outro, você lembra disso? Foi uma situação emocionante lá da família, enfim, não é verdade? E aí, na hora... Oi? Que foi? Foi mesmo, bem emocionante, né? Muito emocionante. A família inteira lá, vivenciando, mas um apoiando o outro, um suporte um para o outro lá no sofrimento. E eu, quando eu perguntei para eles em relação à parte religiosa, o que era, você lembra disso? A gente perguntou, você também perguntou. O que eles disseram? É muito importante. É o que sustenta a gente. É a fé que está nos sustentando. E quando ele foi operar, que a perna dele estava com o pé todo, enfim, com muita necrose, você viu a foto, uma coisa horrorosa, que ele falou que do lado, do médico, quando passou do lado do vizinho dele de cama lá, que disse que ia amputar o pé, que o médico estava amputando todo mundo, palavras dele, né? Claro que não, exatamente não deve ter sido, mas que amputou um anterior e estava amputando um do lado. Quando foi para ele, o que ele falou? Papai, essa foi a ligação espiritual dele. Me protege. Ele não, enfim, aquilo para ele deu uma calma, uma tranquilidade muito grande para o enfrentamento. E ele conseguiu, independente se houve uma ação espiritual, independente se ele mobilizou a imunidade, se ele mobilizou força, se ele mobilizou a fisiologia dele protetora, ele ficou muito mais tranquilo, não ficou desesperado e foi para o centro cirúrgico tranquilo. E o pós foi muito tranquilo. E ele até hoje, quer dizer, acabou não amputando, e até hoje ele estava lá, foi na semana passada, na sexta-feira passada, você viu que ele estava muito tranquilo, muito grato. Então, e mesmo com um meio muito complexo, com muita dificuldade, com uma situação socioeconômica terrível, lá no ambiente que a gente estava atendendo, você viu que, na realidade, aquilo ali foi um fator extremamente protetor, né? Não sei se você teve essa percepção da importância de toda a família integrada em relação à questão religiosa, da importância daquilo ali. Bom, e você acha que a questão religiosa, ela tem existem alguns mecanismos. Quais mecanismos você acha, tendo um exemplo ali, que atua ali? Foi o suporte, foi só o suporte social, o coping? O que você acha de mais mecanismos que possam ter ali? Ou se você já viu algum outro caso fora aquele que a gente viu? A gente vê o tempo todo, né? Mas algum outro que você lembra? Assim, a gente precisa ter em mente que a saúde mental, ela necessita de várias áreas circunscritas ao redor, né, para conseguir encontrar esse bem-estar do paciente. A gente vê muito a questão da psicoterapia, do suporte social, e a gente tenta enfatizar muito essa importância do bem-estar espiritual. E então, eu vejo o bem-estar espiritual como uma outra ferramenta, né, possível para isso. Então, e o mais interessante que nós vimos juntos, né, nessa questão, nesse atendimento, foi que a questão religiosa para a família, que está dentro da questão espiritual, ela não funciona só como um fator protetor. Ela funciona como um suporte social que eles encontram no ambiente, principalmente após uma perda, e aí entra até uma discussão que
rende outros panos, né? Porque a questão do luto ainda é muito discutido dentro da psiquiatria, porque não sabe se determinar a partir de quando o luto já é um momento depressivo, que se faz necessário o uso de medicação, né? Ainda mais porque é um momento de intenso sofrimento. Então, a questão espiritual, né, nessa situação, nesse exemplo que a gente trouxe, traz um suporte social que eles encontraram no ambiente, um suporte emocional, porque a partir deles eles conseguem encontrar o acolhimento na fé deles, e um suporte de união, porque era a partir da religião e da crença deles que eles iam às suas atividades religiosas juntos ao domingo, que principalmente agora no momento de reclusão social, esse paciente até contou pra gente, foi a primeira vez que eu saí de casa depois de tanto tempo, foi a única vez. Foi um paciente que passou por uma perda, depois passou por alguns problemas de saúde, e ele falou que foi um dos únicos momentos dele de distração, né? Que foi buscar a atividade religiosa dele. Então, às vezes a gente tenta inserir o bem-estar espiritual, as questões, a importância da espiritualidade e religião para o paciente ao redor do paciente, mas a gente pode também encontrar e ter a percepção de que essa questão espiritual liga às outras coisas, né? Eu estava vendo um estudo essa semana, Júlio, que dizia até que a importância espiritual e religiosa era, inclusive, em favorecer com que os indivíduos busquem uma psicoterapia, ou em favorecer com que os indivíduos, e isso é muito já comprovado e se encontra em estudos, principalmente nos mais novos, né? A diminuição do uso de álcool, a diminuição do uso de drogas, a diminuição de outros conflitos. Então, a partir do momento que a gente enrijece a importância da espiritualidade, da religiosidade, e não somente mas não somente como um fator que está ao redor da problemática, mas um fator que pode ligar a outras questões que podem favorecer o bem espiritual, é muito importante. Sim. E é importante lembrar, primeiro, em relação à depressão, por exemplo, as pessoas com maior bem-estar espiritual e com maior religiosidade têm menor prevalência, menor chance de ter depressão. A depressão é menos grave, isso tem um número enorme. Eu revi agora há pouco tempo um estudo com 444 estudos que foram revistos. Enfim, tem assim, a literatura é muito robusta em relação a isso. Então, menor gravidade. Aqueles que estão sendo tratados com medicação e psicoterapia têm uma remissão mais rápida, tem uma recorrência menor e menor risco de suicídio. Isso é verdadeiro. Lembrando que em 5% a 6%, a religiosidade, não a espiritualidade, mas a religiosidade, ela aumenta o risco de depressão e aumenta a possibilidade. Isso está muito relacionado ao que a gente já falou, para não repetir, ao coping religioso, ou seja, o entendimento de punição, de culpa, voltada à parte religiosa. Então, nem tudo são flores. Na imensa maioria é protetor, mas tem um risco que é de 5% a 6%, alguns falam que chega a 10%, e tem muita relação com o coping, tem muita relação com o lidar, com um entendimento da parte religiosa. Pegando esse gancho, então é visto que já está amplamente comprovado que religiosidade e espiritualidade têm relação com menor desfecho de transtorno mental e com uma promoção da saúde mental. Entre os mecanismos, a gente falou do suporte social, do coping, e eu queria salientar das práticas espirituais daquelas pessoas que buscam a oração, que fazem meditação, fazem yoga, práticas religiosas ou práticas só espirituais que não são diretamente religiosas. Não precisa ser religioso, né? Não precisa ter relação religiosa para isso. A religião é só uma das formas, é um dos caminhos. Bem comprovados, mas um dos caminhos. Dos que eu queria chamar, dos mediadores, ou seja, tem por que um segue para o outro? Quais são esses mediadores? O que caminha? Um deles é o perdão, que eu queria que a gente falasse brevemente. Em que o perdão ele foi escrito, tem um editorial do Thaler Vanderwill, que é aquele pesquisador, professor de Harvard, em que ele põe o seguinte, no editorial de uma revista muito conceituada:
o perdão, ele interroga uma questão de saúde pública, mostrando que mais do que uma questão teológica, filosófica, ele é algo de saúde pública, porque ele impacta muito na diminuição de transtorno mental. Isso é muito fácil, muito claro para todos nós. Ou seja, não é a reconciliação, não quer dizer reconciliação, não quer dizer oferecimento de desculpa, não quer dizer que não se faça justiça com o que foi feito. Existe até alguns passos recomendados para o perdão, em que um deles, rapidamente, é lembrar que aquilo aconteceu. É real, eu vivenciar aquilo ali. Tá? Por exemplo, vou dar um exemplo para ficar muito prático. Ontem, se alguém sofre uma agressão de terceiros, ontem você lembra de algo que foi um sofrimento, uma agressão de terceiros. Né? Você comenta ou não, se você quiser, mas eu vou só dizer que você lembra. Você lembra disso. A gente não combinou nada, então fica como a gente está ao vivo, é mais interessante. Alguém sofre agressão de terceiro. Não justificada essa agressão. Não foi justificada essa agressão. Como, na realidade, lidar com o perdão? Com isso daí. Quais são os passozinhos do perdão? Porque se a gente não perdoa, a gente vai revivendo aquele momento o tempo todo e atuando em áreas cerebrais que são áreas muito ruins, todo o sistema, e sofrendo aquilo ali, a mágoa, o ressentimento, ele volta e faz com que a pessoa sofra tudo de novo, não naquela intensidade, mas volte de novo a sofrer. Então, quais são os passos que ele dá? Um seria lembrar que aquilo é real, ou seja, que foi verdadeiro e que a pessoa sofreu. REACH, o nome, R-E-A-C-H. De avançar. É uma das formas da terapia do perdão. Então, lembrar. A segunda é da empatia, ou seja, me colocando na posição da outra pessoa, me colocando na posição do indivíduo, do agressor, que de forma injustificada fez algo comigo. Será que ele, nas condições dele e tal, será que eu também não faria a mesma coisa? Será que isso daí é importante? Que isso não é ter tolerância com aquilo ali, nem invalidar o sentimento nosso, mas é empatia de colocar. Então, e aí poder transformar a emoção negativa numa emoção positiva, que é muito difícil, que é o chamado perdão emocional. É o top da história, é o mais difícil de todos. Terceiro passo, que seria o seguinte, como na realidade, diante de situações em que eu vivenciei necessidade de... Quer dizer, eu cometi alguns equívocos e que eu tive necessidade de perdão se eu não fui perdoado, quer por algo superior, quer por terceiros, em que eu enfim, não vivenciei o perdão. E nos dois últimos passos é reviver aquilo ali, com o que eles chamam, em que você, na realidade, vai lembrar daquilo ali e em situações que vier de novo, você volta de novo a fazer esses passozinhos. Estou fazendo de forma muito resumida pelo tempo, para a gente não ocupar muito tempo. O resumo da história é que, dentro disso, a gente entender aquele agressor como sendo um agressor. Eu não quero dizer que eu não vai fazer justiça, quer dizer, se ele tivesse sido, por exemplo, se foi um roubo, um assalto, se ele for pego pela polícia, não quer dizer que eu vou lutar para que ele não seja preso. Não é isso, não faz parte disso. Né? Não é essa a questão do perdão. A gente pode até fazer isso, mas não é isso. E nem preciso me reconciliar com ele, que haja reconciliação. Mas por quê? Essa questão do perdão, isso faz bem para cada um de nós, em que eu vou transformando as minhas emoções. Então, isso a gente vai treinando. Existe de um autor desconhecido, para te passar a palavra, e que eu acho muito interessante, em que fala o seguinte: perdoar os outros não porque eles mereçam ser perdoados, mas porque eu mereço a paz. Então, muda um pouco a história, ou seja, é muito mais voltado para a busca da nossa paz, para que a gente possa não carregar aquele evento, aquele indivíduo, aqueles indivíduos junto conosco em outros momentos. O que você acha, Vitória? Assim, para mim é um pouco complicado não fazer esse paralelo, essa discussão dentro dos cuidados paliativos, né? Que é a minha paixão, porque dentro dos cuidados paliativos, o perdão e o suporte para isso se faz muito presente, porque o que a gente busca num paciente que está em momento de fim de vida é o seu bem-estar. E o bem-estar
não só espiritual, mental, físico, social. A gente busca promover a ele um bem-estar completo para que ele chegue ao seu fim de vida nas suas melhores condições. E o que a gente mais encontra nesse momento de necessidade de bem-estar espiritual e mental é a necessidade de perdoar e ser perdoado. Então, isso. E a gente precisa refletir nesse momento de vida, fim de vida, né? Mas nos nossos outros momentos da vida. Mas o que eu queria, então, propor e que a gente falasse um pouco mais é como promover, então, essa integração da religiosidade e espiritualidade no cuidado com o paciente, no cuidado com o paciente que está no momento passando por algum transtorno mental, necessidade de algum acolhimento por alguma questão de ansiedade, depressão, tentativa de suicídio, como que a gente pode promover uma melhor integração desses conhecimentos que já são super validados, né, para o atendimento de fato. Bom, a gente tem pouco tempo, tentar resumir um pouquinho. Resumir um pouquinho, não, resumir totalmente, porque o tempo ali ruge, né? Primeiro, assim, é importante entender qual o sentimento dele. Se for em relação à mágoa, o que for, e a gente vivenciou isso já, uma situação dessa. Eu também, já tem um ano e pouco, lá daquela vez que a gente atendeu e que o menino, uma das coisas era a questão do perdão do pai, e que isso depois aconteceu dentro daquela semana, que na semana seguinte, que ele estava em cuidado paliativo, que ele faleceu. E ele precisava, para ele, ele disse que saiu 5, eu lembro ele falando, saiu 5 toneladas quando eu pedi perdão ao meu pai. Foi o reconciliar também. Então, entender o que está realmente gerando sofrimento. O que é importante para a vida da pessoa nesse momento do cuidado paliativo, o que é importante, o que é realmente importante, o que emerge, de um modo geral. Quando a dor está controlada, quando o social está controlado, emerge, de um modo geral, a dor física controlada, né? Emerge muito a dor espiritual, existencial. Ou seja, o que ele está aí dentro do que para ele é importante, do que para ele é relevante, que muitas vezes, e é frequente, eu já vi isso inúmeras vezes. A gente está falando do perdão, não é só o perdão, a reconciliação. Porque para ele, naquele momento, muito importante, gerou um deadline na vida dele, ou seja, uma barreira em que ele olha para trás, né? Em que a gente costuma não prestar atenção nisso. E o que para ele é importante, porque isso vai ajudar para que a gente... Se ele for religioso, se não tiver comunidade religiosa, um atendimento psicoterápico, atuar no que tem importância, relevância, sentido para ele, para que possa ajudá-lo nesse conflito existencial, que é muito frequente em cuidado paliativo. O que você acha? Estou passando para você por conta do nosso horário. Então, eu gosto sempre de lembrar que, independente de ser somente cuidados paliativos, em outras esferas, em outros momentos da vida, a gente não pode esquecer que o nosso paciente, ele vai buscar somente a medicina, o médico. Eu gosto muito do horário terapêutico, né? Que quando se estabelece algum sofrimento, se estabelece alguma dor, se estabelece algum desequilíbrio nele, ele vai buscar todas as possíveis formas de minimizar aquele sofrimento. Então, quando na nossa formação, quando os médicos não reconhecem a necessidade ou a importância reconciliação, de perdão, se a gente não reconhecer isso, a gente perde totalmente a noção de integralidade do paciente. Então, tratando principalmente da questão dos transtornos mentais, a depressão, a ansiedade, ela sofre na nossa sociedade o que traz muito essa necessidade do Setembro Amarelo, né? Ela sofre muito na nossa sociedade uma marginalização.
Então, muitos indivíduos, às vezes, só conseguem encontrar ou usam a religião e as crenças como um suporte por não encontrarem na nossa sociedade, em outros meios, aquele acolhimento. Então, a gente precisa reconhecer, a gente precisa saber falar, a gente precisa saber escutar a importância disso para o nosso paciente, porque isso constitui aquilo que ele usa e busca para o seu bem-estar. Então, não podemos ignorar aquilo que ele vai atrás para transformar esse sofrimento, né? Então, como a gente falou muito aqui, a espiritualidade, a religiosidade, nessas esferas, elas se interconectam sempre. Então dá para a gente fazer tantos paralelos com tanta coisa e tanta conexão que não, não faz nenhum sentido não dar importância para isso. Até porque se a gente não aborda isso com qualquer indivíduo, ele independentemente ele vai procurar algo que para ele é muito importante, que muito frequentemente tem relação com a parte religiosa ou com a parte espiritual não religiosa. Então, assim, a ciência tem, só para a gente já seguir para o finalzinho, a ciência tem robustamente demonstrado isso, os benefícios da espiritualidade, religiosidade na saúde, nos transtornos mentais, na abordagem dos transtornos mentais, e mais do que isso, na promoção da saúde mental. Ou seja, se a gente não tem nenhum transtorno mental, o que não é tão frequente atual, visto a prevalência crescente e o número crescente de casos, que ele nos auxilia a que cada um de nós possa promover a nossa saúde mental. Esse é um ponto importante. Então, a ciência tem cada vez mais demonstrado isso. Basta cada um de nós tirar o nosso preconceito, que advém muito frequentemente do nosso desconhecimento, para ficar um nome mais ameno, nosso desconhecimento, e na medida que a gente começa a estudar, a avançar dentro de um conceito, de um contexto científico, a gente vê que o ser humano é realmente integral. Volta a história de integralidade do passado, que as pessoas eram uma só, mas não mais num conceito só filosófico ou, eventualmente, até religioso, teológico, mas científico, em que a gente realmente é integral e que, né, é um biopsicossocial e espiritual. Não adianta imaginar que a gente existencialmente está muito mal e fisicamente está muito bem, que o indivíduo ele vai experienciar bem-estar e experienciar saúde. Isso não é real, a gente sabe amplamente, não funciona o nosso mecanismo de funcionamento cerebral nem mental dessa forma. Querida amiga Vitória Vitotti, a gente está no finalzinho, a gente precisa terminar. Eu queria que você desse as suas considerações, comentasse algo, as suas considerações finais, para que a gente caminhe para o encerramento. Então, eu vou terminar com aquela frase que a gente acabou de falar mais cedo, com a perspectiva que a gente não precisa transformar o nosso sofrimento em uma sentença, né? Então, tem uma frase de Sartre que tem um impacto muito grande na questão da nossa saúde, seja ela física, mental, espiritual. E que para todos aqueles fatores estressores que acontecem na nossa vida, né? Que ele diz que não importa o que fizeram de mim, o que importa é o que eu faço com aquilo que fizeram de mim. Então, eu acho que essa é a ideia que a gente precisa começar a levar para a nossa vida, né? Maravilha. Muito obrigado. Obrigado a todos. E já que você falou uma frase inspiradora, eu estou pensando aqui em uma para poder... E aí eu vou ter que... Mas foi você que me ensinou essa, então eu que peguei de você. Nada. Imagina que Ensinou eu sim. lembrei de um mestre que eu tenho profunda admiração. Leio, gosto e cada vez admiro mais, que é o Mahatma Gandhi. Então, e aí eu acho que tem a ver com a nossa busca, com cada um de nós fazendo esse aprendizado, porque a gente quer um mundo com menos
transtorno mental, além de menos transtorno mental, com mais promoção de saúde mental, que não só a transtorno, a gente já repetindo que falamos algumas vezes agora, quer dizer, não só diminuir o transtorno mental, mas promover a saúde mental. Isso depende de cada um de nós, ou seja, não é só algo global, a gente tende a pensar no outro, sempre no outro, quando na realidade depende de cada um de nós. Então, agora, entrando o mestre, que para mim é um grande mestre, que cada um de nós possa ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Se a gente quer ver no mundo um mundo com mais saúde mental, com menos transtorno mental, que cada um de nós possa ser essa mudança que a gente quer ver no mundo. Um mundo menos violento, um mundo com mais paz, um mundo com mais fraternidade, que a gente seja essa mudança. Queridíssima amiga, Beijo. beijo a todos que estão vendo agora. Tchau, Agradeço gente. muito e aos que verão na gravação, tá? Beijo e abraço fraternal Tchau. para todos. Beijo. Beijo genuíno. É verdade. Beijão.